Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese, aqui comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. Um abraço para aqui, nosso irmão Sérgio. Queridos ouvintes, votos muita paz. E aqui também com o Serginho na operação, na técnica. Amigos ouvintes, nós daremos aqui continuidade ao estudo do capítulo 13, Características dos Milagres, e dando continuidade também ao item 18 do capítulo 13. Nós iniciamos na última semana o item 18 e vamos dar continuidade aqui. E nesse item 18 nós comentamos na semana passada, amigo ouvinte internauta, que Kardec vem trazendo essa questão do sobrenatural e a religião, que muitas pessoas, infelizmente, condicionam a existência de Deus ou o poder, a força da religião, a um fato sobrenatural, que aconteça um fato sobrenatural para que a religião tenha uma credibilidade. E à medida em que a própria ciência vai comprovando que não existe sobrenatural, que tudo está regido por uma lei, seja ela divina ou natural, e isso leva a uma descrença de uma forma indevida e equivocada, leva a uma descrença da própria religião e também da existência de Deus. Então Kardec vem trazendo esse raciocínio para nós. E nós comentávamos aqui também dos casos, até citamos um caso hipotético, construímos aqui, da pessoa que consegue atingir aquela cura e a outra que não. E então será que Deus seria injusto? Será que Deus promove a cura de um em detrimento de outro? Será que há algum favorecimento na lei divina? E nós discutimos, trouxemos aqui a necessidade de previsão nas leis para as curas, da programação espiritual, que Deus não derroga as suas leis, ou seja, se está previsto ali que aquele companheiro vai passar por aquela doença em um determinado momento, ou se vai desencarnar, não é um determinismo, mas é um conjunto de provas e expiações e uma programação espiritual. Determinismo existe no sentido de você concluir o seu conjunto de provas e expiações, de alguma maneira. E nós até eu lembrei de contar um caso aqui, mas que fomos traídos pelo tempo, e a gente, antes de iniciar o término do capítulo, do item 18 do capítulo 13, nós vamos contar essa história, porque foi algo que nós ventilamos aqui, comentamos, porque muitas vezes a doença é um benefício em nossas vidas. Então, o Divaldo Franco, ele narra um caso em que ele era muito jovem, estava ali começando a sua tarefa mediúnica, e ele já tinha ali a comunicação com o Dr. Bezerra de Menezes, no seu auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, no processo de cura, na atividade mediúnica dele. Então, certa feita, ele foi visitado por um senhor, já pai de família, ele é casado, possuía filhos, e esse senhor tinha um câncer. Ele foi acometido pelo câncer. E Divaldo, muito envolvido ali com aquela situação, ele conversa então com o Dr. Bezerra de Menezes, porque ele ficou muito sensibilizado. E ele comentava, mas se aquele senhor desencarnar, como é que vai ficar a esposa? Como ficarão os filhos, a família dele? E o Dr. Bezerra faz uma colocação para ele. Mas Divaldo, será que a cura é o melhor para ele? Divaldo assim, como assim? Lógico que a cura é o melhor para ele. Divaldo chega a se questionar, será que eu estava obsediado? Será que realmente era o Dr. Bezerra de Menezes que estava falando comigo? Porque um espírito benfeitor não poderia dizer uma palavra daquela, assim, a cura é melhor
na cabeça de Divaldo, né, a cura, e na sua narrativa, ele diz que entendia ali naquele momento que a cura era a melhor saída para o caso daquele senhor, como é para todo mundo, na verdade, quer a cura. E o tratamento prosseguiu. Passado algum tempo, aquele senhor obtém a cura. Então, muito agradecido, ele promete a Divaldo que trabalharia como voluntário. Diariamente ele frequentaria ali a Mansão do Caminho para trabalhar como voluntário, agradecido por aquela graça que ele obteve, foi curado do câncer. E durante um ano, o Divaldo narra que realmente aconteceu daquela maneira, todos os dias aquele senhor ia lá. Mas a partir do primeiro ano, ele já não começou a ir com tanta frequência. Então, com o passar do tempo, a frequência foi diminuindo, até um dia que aquele senhor não mais compareceu àquele trabalho voluntário que ele tinha se comprometido com o Divaldo por gratidão à sua cura. Passado algum tempo, alguns anos, Divaldo vai encontrar aquele senhor na rua. E ele muito sem graça de ter visto o Divaldo, né? Conversar, Divaldo, eu estou com alguns problemas aí, não estou podendo ir, mas eu vou voltar. Eu vou lá trabalhar, vou lá contribuir, vou voltar a ajudar. Divaldo, não, volte quando você estiver bem. E ele não voltou. Passado mais algum tempo, o Divaldo, antes até de se despedir, o Divaldo pergunta como é que está a família, a esposa, e ele diz que se separou da mulher e estava com uma nova esposa, uma nova em todos os sentidos, uma nova porque substituiu a esposa. Sim. E porque ela era mais nova em idade também do que a esposa anterior, bem mais nova. E aí eles se despedem, Divaldo esquece daquele encontro temporariamente, e ele vai ver a foto, passado mais alguns anos, ele reconhece aquele senhor na capa do jornal, no noticiário policial. Aquele senhor, juntamente com a esposa dele, assassinaram, com a nova esposa, assassinaram a ex-esposa porque ela estava dificultando o processo de divórcio, porque ele pretendia se divorciar e casar contrair uma nova núpcias com aquela outra pessoa. Então eles, em cumplicidade, resolvem assassinar a ex-esposa, e isso ele acabou descoberto e foi preso, sendo manchete na capa do jornal. Então, quando passa isso, Dr. Bezerra conversa com o Divaldo mais uma vez. Você viu, Divaldo, porque o melhor para ele não era a cura? Porque com isso, olha o que aconteceu. Ele se curou, estava realmente na lei de Deus a previsão para a cura dele, mas nunca para que ele cometesse aquele ato. E sim, perfeito, para que ele desse continuidade à existência dele, ao casamento dele. Mas nesses casos nós vemos que o que seria melhor para ele? Será que era a cura ou era a desencarnação? É lógico que a cura é melhor para todo mundo, mas os espíritos nos dizem isso até no Evangelho. Muitas vezes a gente se lamenta, mas você sabe se aquela pessoa que desencarnou, ele fala isso no capítulo 5, dos entes queridos ou das pessoas jovens que perdem a vida, né? Certo. Ele vai dizer justamente isso, que muitas vezes é melhor que aquela pessoa realmente acabe desencarnando do que ela cometer algum ato que venha prejudicar a sua vida posteriormente. Então esse fato é interessante até para a gente fechar ali o raciocínio sobre o que nós comentamos no último item, né, Alexandre, no programa anterior. E nós agradecemos você pelo caos prometido, né? Promessa é dívida, né? Agora nós vamos dar continuidade aqui ao segundo parágrafo do item 18, e Kardec diz o seguinte: o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto mais elevado. Ele lhe dá uma base mais sólida que os milagres, as imutáveis leis de Deus que regem tanto o princípio espiritual como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, uma vez que o tempo e a ciência virão sancioná-la. Deus não se torna menos digno dessa nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito, por não haver derrogado as suas leis grandiosas, sobretudo pela sua imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para que se renda a Deus o culto que lhe é devido. A natureza já não é por si mesma bastante imponente? O que é preciso nela acrescentar para provar o poder supremo? Quanto mais a religião tiver todos os seus pontos sancionados pela razão, menos incrédulos ela encontrará.
O cristianismo não tem nada a perder com essa sanção, ao contrário, ele só tem a ganhar. Se alguma coisa pôde prejudicá-lo, na opinião de certas pessoas, é precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Mas antes de você comentar esse item, Alexandre, nós vamos fazer uma pequena pausa, lembrando, amigos ouvintes, que nós estamos estudando aqui a obra Gênese no item 18, capítulo 13, característica dos milagres, item 18. E Alexandre, aqui, Kardec, ele começa esse parágrafo dizendo o seguinte: o Espiritismo considera a religião cristã de um ponto mais elevado. E aí ele vai discorrendo. O Espiritismo, ele também é religião? Graças a Deus. E por quê, né? Importante um amigo ter colocado, né, como interrogação, porque nós vemos, se não no nosso movimento espírita, mas a nível internacional, muitas das vezes um grave equívoco, na minha modesta opinião, salvo o melhor juízo, de não considerar o Espiritismo como uma religião, como se isso conflitasse com o aspecto filosófico e o aspecto religioso, quando na verdade esse tripé é que vem a consolidar. Qual o tripé? Filosofia, ciência e religião. Porque para que a bem, criatura humana possa se religar a Deus no sentido de voltar a Deus, porque ele vem de um processo natural, evolutivo, então naturalmente ele vai, em algum momento dessa marcha, atingir uma capacidade de entendimento, de compreensão, vai fazer as suas buscas e vai evoluir. Conforme ele compreende a obra divina, que tem como propósito o bem, e todos nós estamos fadados ao progresso, o Espiritismo nos ensina isso. Sim. A criatura humana, por necessidade natural, por conta dessas leis imutáveis, nesse caminho de volta para Deus, você tem a parte do intelecto, que se desenvolve. Sim. Mas nós sabemos que a inteligência por si só não é uma virtude, porque por conta da inteligência nós também temos obras mais, né? Nós temos aí muitas drogas, muitas questões que requerem da criatura um grande conhecimento de química e etc. Então, armas de guerra. Então, a inteligência, ela precisa ser direcionada para algo de bom, de belo na vida. E aí entra a questão da filosofia, mostrando que você precisa ter sabedoria. Somente o intelecto, ou seja, eu vou usar para que lado eu vou direcionar esse meu intelecto? Como usar de uma forma útil para a humanidade. Para a humanidade. E aí entra, nessa linha tênue, está a religião. Quem é que diz para mim que o meu semelhante precisa de mim e vice-versa? Que estamos todos aqui numa relação de interdependência, que existem essas leis. O Criador. Então, é um grande equívoco, muitas das vezes, da mesma forma que o texto diz que, vou pedir permissão a vocês, sim, Deus não é menos digno de nossa admiração, o Espiritismo não é menos digno de nossa admiração se o vemos também sob o aspecto religioso. E este preconceito, na minha modesta opinião, motivado por uma ignorância, ou seja, de desconhecimento, muitas das vezes, se não no nosso país, mas fora dele, nós ficamos muito na superficialidade desse aspecto e vendo o Espiritismo apenas como fenômeno. E aí nós vamos voltar ao grave equívoco. E aí é ao mesmo tempo um paradoxo, né? Sim. Bom, se a religião é milagre, é sobrenatural, vem o Espiritismo, eu fico só com um fenômeno que é algo que salta aos olhos. Porque, na verdade, Deus é quem vai sustentar toda essa relação. Então, eu peço permissão a você também, você colocou sim, no início, peço permissão para fazer um gancho, você colocou isso numa situação estática. E, de fato, dentro da nossa proposta, já desde os programas anteriores, né, vou voltar aquele exemplo do companheiro, o exemplo da doença, né, que está muito próximo. Todos nós estamos sujeitos, né, a adoecer. Exatamente. E aí, muitas das vezes nós achamos, bom, então se eu estou aprendendo com a Rádio Rio de Janeiro, que num momento como esse eu posso estar resgatando, né, nessa proposta de lei de causa e efeito, então isso é uma coisa estática. Não. Como você colocou muito bem, a proposta é de reparar a lei. Mas a forma como vamos reparar, ela nos é possibilitada. O amor cobre uma multidão de pecados. Sim. Então, vai aqui um parêntese muito interessante. Bom, nesse momento eu estou doente. Eu não sou um doente. Mas se nesse momento eu estou saudável,
e eu estou aprendendo essa dinâmica, eu posso pensar assim, porque é muito comum às vezes a gente vê uma pessoa desabafar o seguinte: olha, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, mas também não me traga problema não. Mas também não faço bem, né? Exatamente. Não faço bem. Não e basta não fazer o bem, né? Exatamente, está lá no livro do Espírito. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque aquele bem que nós estamos fazendo, além dessa proposta filosófica, de sabedoria, de ter o prazer de ajudar a outrem, inconscientemente nós podemos estar trabalhando em prol de nós mesmos, não temos, porque é justamente naquela atitude boa que nós podemos estar diluindo uma enfermidade que às vezes potencialmente está ali no corpo espiritual. Sim. Aguardando o seu momento, o que não deixa de ser também uma bênção, porque, como você colocou muito bem, além do aprendizado, no momento que ela aflora, é porque ela já saiu de um campo que ela estava ali, que é o nosso perispírito. Mas, para não confundirmos o entendimento... É porque, na verdade, nós temos a possibilidade de resolver as nossas questões pelo amor. Exato. Mas você vai obedecer... dentro de um contexto, o que você pode fazer, né? Que às vezes você se programa para alguma coisa e você não atinge aquela meta, não cumpre aquela obrigação. E nós temos que avançar com o tempo nas nossas questões de evolução. Então, muitas vezes a gente pede, né? Não quero, ou nos dão a possibilidade, você tem condições de, pelo amor, resolver as suas questões. E aí você, ao encarnar, muitas vezes a gente tem as ilusões da vida, da materialidade, a gente esquece daquele compromisso que nós assumimos. Mas nós temos que fazer uma reparação. Então, muitas vezes, se a gente não vai pelo amor, né, ela acaba vindo pela dor, né? Que é muito comum, né? Não é? Considerando as nossas fragilidades, né, as nossas imperfeições. Mas aí eu faço uma pergunta, André. Você acredita que poderíamos colocar a mediunidade como uma dessas propostas? Com certeza, com certeza. O espiritismo, a divulgação do espiritismo, a doutrinação, os estudos que nós fazemos, muitas vezes as pessoas pensam que o palestrante, que aquele médium ali que está aplicando passe, que o doutrinador, que o instrutor de um curso, que ele é um santo, que ele é uma pessoa mais elevada, mas esses são os casos raros. Esses são os casos, são as exceções. Perfeito. O Chico Xavier, a gente pode citar aqui, que é um missionário. Esse é um missionário, ele vem por amor, ele vem aqui mais para realizar as suas atividades e resolver as suas questões por amor. Mas trazendo, mas aproximando mais para os nossos exemplos, nós estamos aqui apresentando esse estudo e os médiuns, via de regra, eles têm, através da mediunidade, a possibilidade de se recuperar diante da lei de Deus, de se equiparar dos seus erros, dos seus equívocos do passado, através da mediunidade, que é uma bênção, que a mediunidade, ela na verdade é neutra. Agora, a moralidade do médium é que vai potencializar essa mediunidade dele. Perfeito. E à medida que a gente vai trabalhando, não é porque nós somos santos, ou porque nós somos missionários, não é isso, é porque nós somos devedores da lei de Deus, e a mediunidade é uma porta que Deus nos concede para que a gente venha se recuperar desses erros. Aqui, o Jadiel, Dr. Jadiel João Batista, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro, ele comentava que mediunidade, que o médium é sinal de antecedentes criminais espirituais. É ficha comprometida, tem antecedentes. Bem colocado. Ele dizia isso, ele era juiz e falava: mediunidade não é sinal de santidade, mas é sinal de uma ficha de antecedentes criminais. Crime não um crime, não um homicídio, um assassínio, não é isso, mas é de equívocos perante a lei. Então, assim, hoje a Rádio Rio de Janeiro também é uma porta, um instrumento que Deus nos concede para que a gente venha até aqui trazer o conhecimento e a doutrina.
E a gente está com isso fazendo com que esse é o milagre de Deus, né? Exatamente. Esse é o milagre de Deus. É você possibilitar através do amor, através da cooperação, do auxílio, da caridade, da instrução, da cura, desse contato com o público nas casas espíritas, de você levar um consolo para alguém, de você se recuperar daquele seu erro. Esse é o maior milagre. Esse milagre existe nessa concepção. Essa conquista, né? Essa conquista. Muito bem colocado, porque nós vamos fugir, né, da proposta, né, da reflexão do estudo, da questão do sobrenatural inexplicável. Sim. Para algo que é palpável, possível a todos, conforme as possibilidades de cada um. Sim. Não é isso? E nós temos aí, nessa dinâmica desses fatos, como você colocou bem, o trabalho no bem sendo uma porta, né, aberta para que a criatura possa, dentro dessa lei de causa e efeito, ter outros resultados. Sim. Né? De refazer esses equívocos, reparar esses equívocos, de uma outra forma. Ou seja, na proposta do bem, que essa é a proposta de Deus. E é interessante falarmos isso para fazermos um gancho do comentário lá do início, dessa questão da religião. Ou seja, porque se Deus fizesse um milagre inexplicado, como é que seria a vida? Como é que seria o universo? Bom, tem um estalar de dedos. Qual seria a vantagem de se fazer o bem? Qual seria o prazer da vida se estamos tudo à mercê do estalo de dedos do Criador, aparentemente sem critério? Então, como você colocou muito bem, então nós poderíamos, não aqui para darmos um outro significado ou novos nomes, mas filosoficamente compreender se existe um milagre justamente compreender essa dinâmica, né, e ver o lado bom, científico da coisa, filosófico. Que a razão te leva a essa conclusão, né? Exato. A razão vai te levando a isso, os ensinos, os exemplos que os benfeitores nos dão, também é nesse sentido. Não é fora da religião não há salvação, né? É fora da caridade não há salvação. E a caridade é conforme a proposta que Jesus nos ensinou, que aqui a gente vai perder, vai ficar um ano discutindo, falando sobre isso, não é perder, mas... A caridade é o amor colocado em ação. É a benevolência, a indulgência e o perdão. É isso que a gente tem que colocar. Então, a partir do momento, Alexandre, que a gente consegue compreender essas palavras, a gente consegue colocar isso em prática, tudo muda para a gente. As doenças mudam, as doenças não serão mais da mesma maneira. E até quando você falava dessa questão do amor também, o próprio exemplo de Chico, há relatos de que informações de que Chico, ele durante a sua existência, ele ganhou algumas moratórias, porque ele fez tanto bem, ele ajudou tantas pessoas, que ele programou para ter um determinado... Ele programou a existência dele para tantos anos de vida, foi programado isso, mas ele beneficiou tanto que isso foi estendido, essa programação da vida dele. Então, se ele ia desencarnar com 70 anos, a gente não sabe aqui, mas ele viveu tão bem e tão para o seu próximo, que ele ficou mais tempo aqui entre nós nos beneficiando. Então, isso é um exemplo para a gente ver, quanto mais bem a gente sente que a saúde, além de cuidar do corpo e cuidar do espírito, né, a gente precisa fazer o bem. Perfeito. Agora, impressão minha, ou esse item 18 nosso está virando 18.1, ele já encerrou aqui, né? Não sei se a gente já concluiu. Mas a leitura, pelo menos, nós encerramos aqui. Se ficou mais alguma coisa pendente, a gente vai ter que fazer o 18.2. Exatamente. 18.1. Mas, Alexandre, as suas considerações finais, as suas despedidas, e mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença. Meu amigo, eu que agradeço mais uma vez, e também aqui o nosso Sérgio nos auxiliando, e deixando um forte abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos estudando o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, esta obra especial, a quarta da codificação de nosso querido Allan Kardec, a obra na qual nós estudamos a teologia espírita. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 9, estamos finalizando o estudo deste capítulo, que tratou e que trata pela pena de Allan Kardec sobre os demônios, e estamos encerrando com o item 23. Contamos com a presença generosa, amiga do nosso querido Marcos Davi, orador espírita, obrigado, estudioso Nádia, da doutrina espírita. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, é uma alegria muito grande. Para nós também. Então vamos seguindo. O item 23 do capítulo 9, primeira parte. A doutrina vulgar, quer dizer, a doutrina comum, sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Não admira que, por muito tempo, os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça. Desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra, ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque lhe repugna à razão toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Com a cristalinidade do raciocínio de Allan Kardec... Allan Kardec é perfeito, maravilhoso. E a precisão do seu texto, nós terminamos aqui o estudo, estamos terminando o estudo do capítulo 9. Mas, como sempre, muitos comentários a serem estudados, não é, Muitos, Marcos? tem bastante coisa. Ele fala, nós até comentamos no programa anterior, da parcialidade, né? Se entender Deus como criador de seres perfeitos e de seres imperfeitos, nós teríamos um Deus parcial, um pai parcial, que dentro de uma normalidade não seria pai, né? Porque o pai dá a mesma oportunidade para os seus filhos, né? E aqui é uma coisa até social, porque ele diz assim, e assim que foi que chegou a fazer de Deus, quer dizer, o homem fez de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Quer dizer, você dá boa vida para alguns filhos e ao outro você põe para trabalhar. E isso foi, inclusive, a mancha da humanidade da escravidão. Exatamente. Porque eles não são filhos de Deus, né?
voltando até lá, quando nós estudamos a questão do mérito, o mérito vai ser mérito quando todos tiverem a mesma oportunidade. Só você vai ter oportunidade, mas você não tem, não. Por quê? Porque você não é filho de Deus. Mas por que eu não sou filho de Deus? Porque Deus só gosta do alto, vamos colocar assim. Ele não gosta dos baixos. Ele só gosta do que é... Dos bonitos. Não gosta dos feios. Então, e nós vimos que a questão do mérito é própria, é do esforço pessoal. Mas Deus dá a mesma oportunidade para todos chegarem ao primeiro lugar. E nós vimos que o primeiro lugar são tantas coisas, né? Principalmente as coisas do Espírito. Então, e o Kardec, né? Lá no século XIX, na metade do século XIX, anteviu, porque a justiça, o direito, e ele veio de uma família do direito. Ele foi para a área de educação, mas os pais eram juízes, irmãos, e ele já diz que alargou-se o círculo das ideias. Por exemplo, a nossa Constituição de 1988, a Constituição brasileira, ela é exatamente isso. É franqueado a todos a mesma oportunidade, a justiça é social porque dá oportunidade para todos, não é? Não fecha oportunidade porque o outro, usando aqui a figura do bonito e do feio, né? Porque um é mais bonito, outro é mais feio. Então ele diz aqui... o homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça. Então, se ele começa a observar essa questão mais clara de justiça, ele começa a entender que Deus também não pode ser injusto. É uma ilação lógica. Exatamente. Então, você veja que aqui também o Kardec começa o item assinalando a questão da criação de núcleos especiais, né? Que seria um absurdo, e é um absurdo, em se considerando a perfeição de Deus, o amor de Deus. Porque aqui o Kardec assinala que isso não significa lei de progresso, significa lei de privilégio. De privilégio, que não é lei divina. Exatamente. Então, anjos, demônios e almas são criados de maneiras diferentes? Não. A forma de criação é uma só. Uma só. São todos espíritos criados na condição de simplicidade e ignorância, como nós estudamos lá em O Livro dos Espíritos. E depois, aqui, porque você acha que já tangenciou isso, Marcos, que os homens, por muito tempo, acharam, então, com isso, uma forma de justificar os seus próprios privilégios, já que eles estavam em posição acima dos comuns, digamos não assim, trabalhavam. Não precisavam trabalhar. Não precisavam se esforçar porque estavam lá no privilégio, não é isso? Então, quando eles próprios usavam disso em relação aos filhos, eles também davam a chamada vida boa. Que também não trabalhavam. Exatamente, para os filhos. Porque a palavra trabalho, ela vem de uma palavra, o tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, para alguns ainda, trabalho é tortura. E nós sabemos que a lei de trabalho é toda ocupação útil. Exatamente. Mas usava-se isso como forma de privilégio. E quando a criatura trabalha com amor, né, sabendo da contribuição que o seu trabalho pode oferecer ao seu grupo, no caso, pode oferecer à sua família, ao seu grupo social, à sociedade, à humanidade. A coletividade em geral. Você sente essa alegria íntima, não é? De estar contribuindo e de estar sendo útil. Sentir-se útil é uma grande alegria, é um grande combustível, digamos assim. Para sairmos daquela apatia lá do programa. Né? Você gostou daquela história? Porque nós temos que sair disso. Exatamente. Né? Deus nos dá todas essas condições para sair disso. Exatamente, que está lá no item 21. No item 21. Capítulo 9 da primeira parte. E então, aqui o próprio Kardec coloca em destaque no texto: podiam esses homens, tais homens, acreditar que andavam mais errados que Deus? Então, se eles achavam que Deus funcionava assim, eles também não estavam errados. Mas isso é aquela ideia teológica. Daquela teologia,
da linha teológica católica, né? Porque é a referência. Existem outras linhagens teológicas que também mais ou menos vão por esse viés de entendimento, mas aqui nós estamos nos reportando à católica, Sim. porque foi a que Kardec tomou como referência, certamente com o aval dos espíritos Sem superiores, dúvida. não é isso? Você já comentou sobre o alargamento do círculo das ideias, e aí o homem vê mais claro. Tem noções mais precisas, você já falou sobre isso. Agora, o que repugna a razão, então, do homem? É com isso que o Kardec fecha. Ele fala, e aqui está, porque ele repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral de sua pureza. Isso. A justiça divina dá de acordo com a obra de cada um. De cada um. Então, essa integral pureza, não há privilégios, não há seres criados perfeitos, não há seres criados para serem perfeitos eternamente. Então, chegamos ao primeiro lugar por mérito. Por mérito, e o primeiro lugar espiritual. Porque o primeiro lugar até o primeiro lugar material. Se não for alcançado com o espiritual, ele não vai ser bem alcançado. Não vai frutificar. Então, a justiça divina, em toda a sua plenitude integral. Então, o homem começa a entender que Deus é aquele Deus que Jesus veio nos mostrar. Exatamente. E aqui, quando ele diz que o homem, que repugna a razão humana, qualquer doutrina que não resplenda a justiça divina, como é que isso se dá? Pela encarnação. Porque pela reencarnação ele vai experimentar, ele vai experimentar o contraponto. Se ele esteve numa vida de privilégios, numa encarnação de privilégios, ele vai voltar no contraponto. Exato. E no plano espiritual ele vai começar a entender. Isso pode. Não, por isso que ele vai sempre querer a justiça divina. É verdade. Porque aí eu já sei quais são os critérios e de acordo com eles eu tenho garantido o meu retorno, que é por mérito, né? Isso. É o que vocês na área de direito vivem dizendo, Sim. né? Que é o justo, o adequado processo. Legal, não é isso? Exatamente. E tem certeza de que está justificado. Quando o processo não segue a sua legalidade, ele é nulo. Ele é nulo, exatamente. Nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa é Luz na Penumbra, eu sou Nádia do Couto Vale, estudando hoje com Marcos Davi, nosso querido irmão e companheiro, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Acabamos de terminar o estudo do capítulo 9 da primeira parte, na qual o nosso querido codificador Allan Kardec tratou dos demônios. Iniciamos agora o capítulo 10, no qual o nosso querido codificador trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, vamos começar, Marcos? Vamos. Então, vamos lá. Quais são os modernos fenômenos do espiritismo? É com isso que o Kardec inicia aqui o item primeiro. Esses modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos. E nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas, que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. E aí? Ele fala dos modernos fenômenos do espiritismo. Sim. Isso antecede até a própria mesa girantes, em que Kardec começou a observar os fenômenos do espiritismo. Né? Começaram lá, começaram com a
em Huntsville, né, com as irmãs Fox, e no mundo inteiro, pela tipologia, pela a própria psicofonia espontânea. Isso aconteceu no mundo inteiro. E isso sempre ocorreu. Ele diz aqui, tem atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Porque chamou a atenção do homem no século XIX. Por que aquilo estava ocorrendo? Né? São fatos extraordinários, na verdade? Não são. Para o vulgo que não conhece, é um sobrenatural. Mas não há nada de sobrenatural. Há de natural. Nós conhecemos isso. Mas isso provocou, como ele diz aqui, vários absurdos e crendices, lendas de alma penada, fantasmas e tantas essas outras coisas que levariam ao mal, entre aspas. Sim. Né? Quando, na verdade, eram os espíritos dos homens querendo se comunicar. Mas sempre houve uma resistência. Sempre ao longo da houve, história, não é até isso? porque havia as perseguições. Havia as perseguições relativa a isso. Nós passamos pela fase negra da Idade Média, da Inquisição. Sim. Não se podia dizer que se viu um espírito... Chamadas bruxas, as né? bruxas, exatamente. Eram queimadas. As bruxas, os bruxos. Lembrando a figura de Joana d'Arc. Sim, Não é sim, isso? exatamente. Que tinha o fenômeno todo da vidência, da mediunidade, ostensiva. e foi usada, né, pela França contra a Inglaterra, e depois foi tida como bruxa. Exatamente. Quer dizer, usaram e depois virou bruxa. O próprio rei, que era um rei fraco, o rei Carlos, né? Era um rei fraco, uma corte cheia de privilégios, com algumas manifestações de corrupção, não é isso? E foi a própria Joana que garantiu o rei no trono. Então, ele deveria ter reconhecido isso, mas era muito fraco, e foi por causa disso que, reencarnando como a figura de Joana d'Arc, ela hoje é a protetora da França, não é isso? Mas não foi reconhecida, mas como reencarnação, na suprema culminância do seu processo de redenção, o espírito Judas, sim, isso, na pele daquela jovem menina lá de Dom Remy, ela foi capitaneou os exércitos, venceu a Inglaterra, mas foi trocada pela traição de toda a corte, os próprios franceses, e foi entregue aos ingleses. Com moedas. É um livro do Leon Denis sobre ela. Com moedas, um livro esplêndido. Né? O Leon Denis, aliás, a nossa querida Ivone Pereira, ela relata que, no plano espiritual, o Leon Denis continua muito nacionalista francês, né? E é um amor profundo que ele tem pela pátria, pela Joana, e é um livro excepcional, né? Lindo livro. Sim. Mas então, esses fenômenos do espiritismo são os mesmos. São os mesmos. De todos os tempos. Sim. Porque também isso faz parte da lei, né? A comunicabilidade entre os planos existenciais. Porém, o homem também, ao longo do tempo, teve percepções diversas sobre essas manifestações. Exatamente. E quando chegou o espiritismo, ele explicou tudo e fez os homens entenderem que não há, você falou mesmo, não há causa sobrenatural. Não. Tudo é explicado de acordo com uma lei. O Kardec é extraordinário nessas explicações. Exatamente. Né? E ele começa lá no livro dos médiuns, ele fala sobre o sobrenatural. É um dos capítulos. Ele fala sobre o sobrenatural, dizendo que não é nada, nós achamos que é sobrenatural, mas tudo é próprio da lei natural, porque tudo está contemplado no escopo da lei de Deus, que é perfeita, e contempla tudo que diz respeito à existência das almas
dos espíritos por ele criados. Isso. Então, vamos seguindo? Vamos A seguindo. menos que você tenha algum outro Não. comentário? Não? Vamos lá. Só o fato de que, devido a essas percepções, o próprio Kardec aqui diz, bom, aí isso foi palco e causa de muitas mentiras e de muitas crendices. Isso. Né? Mas nós vamos continuando sobre isso. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muita vez por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Vamos começar por aqui? Vamos? De que ordem são essas inteligências? De que ordem, Marcos? Nós temos que voltar lá em cima um pouquinho, se você me permite. Ele diz assim: esqueceram de Deus por toda parte, e surgia o dedo de Satanás. Satanás aqui é a figura de um demônio que existia no inferno, criado por Deus, né? Ou seja, essa ideia falsa que a gente já viu que ela não existe, já descartamos. O espiritismo já descartou. Interessante que Kardec está falando isso lá no século XIX. E nós ainda vemos inteligências usando isso para dominar ainda as mentes das pessoas. Sim. Infelizmente, dando um poder a um espírito que não existe, que o poder maior é de Deus, né? Esquecendo Deus e dando um espírito voltado ao mal, fazendo tudo aquilo que Deus não permitiria que fizesse. Exatamente. Mas isso aí, infelizmente, ainda é a dominação, é o temor. Quando Jesus, melhor falando, lá no Evangelho de João, diz que Deus é o quê? É o amor. É amor. Então, se Deus é um amor, se Deus é amor, não há que se falar, né, num dedo de Satanás, né? Ultrapassando os limites do poder humano. E aí vem aqui a questão da luz da razão. Bendita doutrina espírita, que nos traz isso, né? A razão junto com a ciência. Filosofia, ciência e religião. Religião no aspecto filosófico. Não temos rituais, não temos sacerdócio, não temos dogmas. É a razão ditando isso tudo, né? Pelas leis naturais que ele fala aqui. Intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando-se por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. Aí tem a questão que você me perguntou, de que ordem são essas inteligências? São inteligências do homem. Exatamente. Né? Que ainda estão no primarismo do amor, usando novamente o amor como base. Porque ele ainda não entende que amar é o progresso. Amar faz bem. É a intenção que nós falamos aqui. Se eu tenho a intenção de fazer o bem, se eu dou um prato de sopa para alguém que está faminto, uma água para alguém que está sedento, com a intenção de saciar a fome dele e a sede dele, isso aqui é o que basta. Eu estou dando aqui porque lá do outro lado da calçada estou me vendo que eu estou dando. Aí o que Jesus fala? A sua paga já foi dada. Se você fez isso com a intenção de reconhecimento... É o óbolo da viúva. Exatamente. Porque o gasofilácio fazia um barulho danado. Quanto mais
moedas você jogava, mais barulho fazia. Era para todo mundo ver como Exatamente. você era bom. Então, a inteligência somos nós. Exatamente. Nós estamos, então, vamos dar continuidade a esse estudo, mas agradecendo agora pelo momento. Muito obrigada, Marcos Davi. Eu que agradeço. Por estudar muito. conosco, estar estudando conosco. Já entramos agora no capítulo 10 de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, agradecendo mais uma vez a Nádia. você e a você, amigo e amiga ouvinte e internauta, por nos acompanharem, e vamos marcar o nosso encontro. Próxima semana, se Deus quiser, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, estudando O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.